Fala galera ligada no canal Papo de Bola FC Esportes, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Alan Rabelo e vamos falar um pouquinho de esporte. O Aimorés de Ubá já tem técnico para o Campeonato Mineiro do Módulo 2. O Atlético já tem estádio definido para receber o Internacional no jogo de ida pela quinta fase da Copa do Brasil. E vamos falar um pouquinho também de seleção brasileira que venceu a Croácia. Começando falando do Azulão de Ubá, o Esporte Clube Aimorés, clube que vai completar o seu centenário este ano. Já tem treinador contratado para o módulo 2. Estou falando de Alexandre Lopes, 51 anos, carioca, ex-zagueiro do Fluminense, hein? Passou por outros clubes também do futebol brasileiro. Ele estava no Tunaluso do Pará e agora chega para dirigir a equipe do Aimorés no módulo 2 do Mineiro. Vai ser o primeiro trabalho do Alexandre Lopes em Minas Gerais. Ele deixou o Tunaluso por questões familiares e estava bem lá no Tunaluso. Em 5 jogos, 3 vitórias, a equipe era vice-líder do Campeonato Paraense. O treinador tem passagens pela base do Fluminense, também do Hercílio Luz, passou pelo Uberlândia e, como eu disse anteriormente, estava no Tunaluso do Pará e agora vem aqui para Terras Mineiras, vem para o Bar para ser o treinador do Esporte Clube Aimorés. O auxiliar dele vai ser Wesley Assis, técnico do Sub-20 do Aimorés. Esse projeto que o Aimorés tem aí do Sub-20, então Wesley Assis, melhor dizendo, vai ser aí o auxiliar do Alexandre Lopes. Falando ainda do futebol mineiro, só que agora falando do Atlético, o esquadrão de aço do técnico Alex Souza, que hoje vai ter partida pela Série B do Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Criciúma. Aproveitando para falar de Santa Catarina, vamos falar do mando de campo do Atlético na Copa do Brasil, quinta fase diante do Internacional. Esse jogo não pode ser na Arena Sicredi, né, pelo regulamento da CBF lá da Copa do Brasil. E o Esquadrão de Aço, o Atlético, não vai mandar o jogo em Terras Mineiras, e sim lá em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli, no estádio da equipe do Figueirense. É isso mesmo. Então, a partida entre Atlético e Internacional de Porto Alegre vai acontecer no Orlando Scarpelli no dia 22 de abril, às 20h30. Jogo de volta vai ser no Beira-Rio, no dia 12 de maio, às 19h30. Então o Atlético não pode utilizar a Arena Sicredi. Jogo de ida, mando do Atlético, do Esquadrão de Aço, lá em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli, campo do Figueirense, diante da equipe do Internacional. É uma pena o Atlético não poder mandar seus jogos em casa. Vem fazendo grandes partidas aí, depois que o Alex assumiu aí o comando técnico da equipe do Atlético. Mas dessa vez vai jogar fora dos seus domínios. Fechando, vamos falar de seleção brasileira. Ontem, boa vitória diante da Croácia por 3-1. Data FIFA do Brasil, uma derrota para a França, 2-1. Poderia até ter empatado o jogo diante dos franceses. E ontem uma boa vitória sobre a Croácia. Abriu o placar 1-0, o gol do Danilo. Um contra-ataque muito bem montado pela seleção brasileira. Depois de um escanteio que a Croácia tinha a seu favor, o Brasil recupera a bola. Um belo passe do Matheus Cunha. Arrancada do Vinícius Júnior, que foi bem no jogo ontem, foi razoável. Foi bem melhor do que jogou contra a França. Cortou os zagueiros. E aí, é aquilo que eu falo, eu gosto muito de meio de campo que pisa dentro da área. Danilo pisou dentro da área, recebeu o passe, guardou o golaço, 1-0, o gol marcado pelo jogador do Botafogo. No segundo tempo, a equipe croata empata o jogo. Maia, numa bobeira danada da zaga brasileira, já tinha sido feitas várias alterações nas duas seleções, e aí uma bobeira, uma falha da zaga brasileira, o Maia vai lá e empata, chegou na frente dos zagueiros e também do goleiro Bento. Mas na sequência o Brasil saiu com a bola, o Endrick sofre pênalti. Endrick jogou muita bola ontem, sofreu pênalti. Igor Thiago pegou para bater, para fazer a cobrança. Ele que é jogador do Brentford,
da Premier League, ex-jogador do Cruzeiro, em 33 jogos lá na Inglaterra, já fez 22 gols, pegou a bola para bater, o torcedor começou a vaiar, começou a reclamar da cobrança do Igor Thiago. A gente tem que apoiar o jogador e não vaiar. Ele pegou a bola, o Ancelotti queria que ele cobrasse, ele foi e cobrou com muita personalidade e muito bem, porque o goleiro croata, o Livakovic, nem saiu na foto, fazendo assim 2-1 para a seleção brasileira. E teve o terceiro gol do Brasil com participação do Igor Thiago, que ganhou na força. O Endrick puxa o contra-ataque rápido depois de receber a bola, dá um belo passe ali para o Martinelli, que completa a vitória brasileira por 3-1. Grande resultado da seleção. Acho que o Endrick mandou muito bem no jogo de ontem, merece a convocação. Dizem que o Ancelotti não queria levar ele agora e sim deixar ele para o ciclo de 2030. Mas eu acho que o garoto está pedindo passagem agora, Ancelotti. O Brasil está precisando de jogadores como o Endrick. Depois que entraram a molecada, foi completamente diferente o segundo tempo da seleção. Igor Thiago acho que aproveitou bem a data FIFA, se coloca à disposição também, acho que merece ir para a Copa, assim como o Endrick. E o Danilo, esse daí para mim, além de merecer ir para a Copa, tem que ser o titular ao lado do Casemiro. Como casou bem Danilo e Casemiro nesse meio de campo da seleção brasileira. Eu, na minha opinião, preferi um meio de campo mais robusto, ou jogando com 3 homens no meio de campo, ou jogando com 4 homens ali no meio de campo. O Ancelotti, ele tá fazendo esquema na seleção, um 4-2-4. Funcionou bem ontem, diante da seleção croata. Quando chegava no ataque, chegava com muitos jogadores, o tanto que o Danilo faz o gol, né? Consegue ali fazer aquele belo gol, aquela chapada bonita depois do passe do Vinícius Júnior. E quando recompõe, o Brasil tem que recompor mais rápido, para não ficar sofrendo. Os jogadores dos extremos têm que voltar também para ajudar na marcação. Mas foi uma boa partida do Brasil. Acho que o Bento não comprometeu, fez ali o seu feijão com arroz. Teve o Ibañez na direita. Eu acho que pelo fato do Ibañez ser um zagueiro, apesar que acho que o Militão vai ser o lateral direito titular, mas o Ibañez eu senti ele meio tímido, jogando na lateral direita. Marquinhos e Léo Pereira também com a zaga segura. Acho que o Marquinhos conseguiu complementar bem ali com o Léo Pereira, coisa que eu não vi com o Bremer na derrota para a França. E o Douglas Santos é o Douglas Santos. O Brasil tem problemas na lateral direita, na lateral esquerda, mas o time é esse, gente. Então, o Douglas Santos ali também não comprometeu. O meio de campo acho que casou legal, ficou bem bacana. Casemiro com Danilo. Casemiro jogou muita bola também, o nosso capitão. Danilo também foi bem. Claro que tem que acertar algumas coisas, ajustar outras coisas também na seleção brasileira. O tempo é curto, a Copa do Mundo tá batendo na porta e o Ancelotti, vai chegar na Copa com 12 jogos só. Então é isso. Ele vai ter que tentar ali fazer um time, fazer uma equipe com uns esquemas táticos, por isso que ele testou muito. Matheus Cunha, um jogador que não tem tanta grife, ninguém fala tanto dele, mas jogou muita bola. Foi um jogador que deu passe, um jogador que aparece, não se esconde do jogo, teve muito bem. Poderia fazer essa função de 10, às vezes ele estava mais no ataque, às vezes ele recuava um pouquinho. Ele joga assim no Manchester United para desses passes. Vinícius Júnior fez um bom jogo diante da Croácia, não foi aquele Vinícius Júnior que todo mundo vê no Real Madrid, mas pelo menos ontem foi mais participativo, partiu para cima, conseguiu fazer boas jogadas. Luiz Henrique nem se fala, deitou e rolou mais uma vez. No X1 ele é muito forte, ele parte para cima no 1 contra 1 e estava conseguindo vencer os adversários. E o João Pedro, aquele lance, fez o joguinho dele, feijãozinho com arroz, tranquilo, a bola não chegou muito pro centroavante. Acho que falta isso para a seleção brasileira. Tem que começar a chegar mais a bola para o centroavante da seleção. Segundo tempo aí veio Martinelli, que colocou fumaça. O Endrick jogou demais, 15 minutos ali, que o Endrick realmente ele mostrou que veio, e eu acho que tem que ser convocado para essa Copa do Mundo, tá com muita vontade, e Igor Thiago também. Então a seleção brasileira é essa. Ah, mas será que leva Neymar? Será que não leva Neymar? Eu acho que tem que levar quem tá bem fisicamente, quem vai conseguir esses 30 dias, 8 jogos, se o Brasil chegar até a decisão, cumprir bem o papel, competir o tempo todo.
É isso que o Ancelotti quer, que a seleção seja uma seleção competitiva. E aquele negócio, ele não falou rasgado não, mas ele deixou já bem claro para o torcedor brasileiro. O lance é não tomar gol, então ele vai realmente fechar ali a casinha. Ele vai primeiro priorizar a defesa, não vai ter espetáculo, 1-0, 3 pontos, tá bom demais, às vezes vai dar bola pro adversário, mas vai ser assim que vai jogar a nossa seleção brasileira. E o Brasil é esse aí, moçada, é essa seleção, só vai entrar um ou outro em caso de lesão ou em caso de jogador de confiança do Ancelotti, que ele tá esperando aí no Militão, que tá machucado. Ele tem dúvidas em relação ao Paquetá, se leva o Paquetá, se não leva o Paquetá. O lance em relação ao Neymar. O Neymar tem que estar jogando, o Neymar tem que estar bem fisicamente e tem que provar ele. Hoje eu não vejo o Neymar na seleção brasileira do Carlo Ancelotti. Não vejo o Ancelotti convocando o Neymar, a não ser que alguém vai ter alguma lesão séria e aí pode pintar o Neymar na seleção brasileira. Então, fechando então, falando da seleção que venceu ontem a Croácia por 3-1, já falamos sobre o Aimorés Djubá, que anunciou o técnico Alexandre Lopes, 51 anos, ex-zagueiro do Fluminense, para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, e o Atlético anunciou em nota oficial que vai mandar a sua partida pela quinta fase da Copa do Brasil diante do Internacional, lá no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, já que o clube tem possibilitado de jogar em São João del Rei. Inscreva-se no nosso canal, deixe o like, ative o sininho para receber as nossas notificações, sempre com informações sobre o esporte bretão e também a nossa opinião. Um abraço a todos.